Será que dá para inovar? O Brasil tem mais de 100 mil brechós. Será que faz sentido? É um mercado que está assim, se construindo, se profissionalizando. Provavelmente você está ajudando uma mãe empreendedora. E aí tem uma polêmica. Entre os brechós, não precisa existir concorrência. Brechó é varejo. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Gente que Empreende. Eu costumo falar que inovação não é necessariamente criar algo do zero. Pode ser olhar para o mundo, entender o que está acontecendo, analisar a nossa realidade e, a partir disso, verificar o que pode ser feito diferente, qual nova solução pode ser criada e aí transformar o mundo. E hoje a gente vai falar aqui de um mercado que mudou muito nos últimos 10 anos. A gente fala muito sobre sustentabilidade, a gente fala o quanto é importante repensar os nossos hábitos e a gente tem falado muito mais de moda circular e os brechós têm ganhado força. Antes, a gente imaginava aquela loja cheia de coisa amontoada e empoeirada. Hoje é completamente diferente, os brechós são verdadeiras lojas premium, maravilhosas, com experiência. Aumentou muito o número de brechós também e a concorrência ficou grande. E é por isso que minha convidada de hoje é a Natália, do Guru de Brechó. Nath, obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui. Eu que agradeço. Nossa, eu fico muito feliz, porque mais do que vir aqui falar sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre a minha empresa, eu tô aqui hoje representando os brechós desse país, representando cada pequena empreendedora, cada mulher, mãe que empreende aqui no Brasil. A gente sabe que não é fácil. E quando a gente pensa, né, brechó, será que dá para inovar? Será que faz sentido? Com certeza, é um mercado que está, assim, se construindo, se profissionalizando. E, apesar da concorrência, tem muita oportunidade. E, antes da gente continuar esse papo aqui, vai lá, se inscreve, curta o vídeo, deixa seu comentário também, isso é importante. A gente tem tido conversas muito interessantes aqui no Gente que Empreende, histórias inspiradoras, muita dica de empreendedores de sucesso também. Então, ativa o sininho para não perder nenhum episódio. E, Nath, você falou, né? Será que dá para inovar com brechó e tudo mais? E se a gente for olhar mesmo, eu acho que aí, nessa última década, o brechó mudou muito aqui no Brasil, né? Mudou muito. Até então era muito essa loja empoeirada, cheia de coisa amontoada, de qualquer jeito, né? Hoje não. Realmente são lojas com experiência. Até quando você quer levar suas peças para vender no brechó, é uma experiência. Você vê o quanto existe uma seleção, um trabalho por trás de tudo aquilo. Assim, realmente transformou nos últimos anos, né? Sim, transformou muito, né? Eu falo que de 2020 para cá avançou uns 10 anos em 2, assim, foi algo bizarramente surpreendente. E é bom sempre lembrar que a diferença entre bazar e brechó, que as pessoas confundem bastante ainda. Então, quando você pensa em bazar, normalmente é aquele espaço um pouquinho bagunçado, vai ter peças com defeito, muitas vezes peças sujas, porque foram peças que foram doadas e o bazar, normalmente, ele é beneficente, ou seja, ele não tem lucro, ele trabalha com voluntários e é diferente de brechó, porque brechó é empresa. Brechó é como uma loja de varejo, como qualquer outra loja de moda. Então, o brechó, ele trabalha com a curadoria das peças, então ele vai avaliar essas peças. Tem brechós que fazem o que a gente chama de cuidadoria, ou seja, lava, conserta e por aí vai. E tem também, né, o lado bom de você empreender nesse segmento, ou de você comprar, ou de vender. O que eu gosto muito de falar é que é bom para todo mundo. Né? Então, hoje, além de você empreender nesse segmento, você pode vender para brechós e ganhar uma grana extra. E, claro, quem compra acaba economizando também, porque o preço ainda é mais baixo que numa loja convencional. E aí tem uma polêmica. Há algum tempo atrás, viralizou aquela história de brechó raiz e brechó Nutella. E as pessoas começaram a falar, não, que agora brechó tá preço de loja. Não, porque o brechó é gourmet. E aí, eu sempre falo, gente, não é gourmet. É um brechó que se profissionalizou.
Um brechó, só para deixar muito claro, quando eu falo que brechó é empresa mesmo. O imposto que se paga sobre a mercadoria que já foi usada é o mesmo de uma mercadoria nova. A dona de brechó, que tem ali seus estagiários, seus funcionários CLT, paga o mesmo imposto que qualquer outro empreendedor. Inclusive as questões de lei, de troca, esse tipo de coisa, o brechó segue tudo. Então, são os mesmos custos que você teria para abrir uma loja tradicional, você tem para brechó. Brechó é empresa. Eu até tenho um dado aqui, talvez você tenha esse número até mais atualizado, que é um levantamento do Sebrae de 2023, que fala que o Brasil tem mais de 100 mil brechós. Sim. E de todos os tipos, né? É bastante coisa, né, Nath? Porque a gente fala de brechó, a gente tá pensando muito em roupa. Não é necessariamente moda, né? Sim. Pode ter brechó de vários itens, né? Tem vários, inclusive, Móveis. adoro de móveis. Tem muitos mesmo. E a maioria dos brechós hoje que eu atendo são focados em vestuário, né? Então, roupas e acessórios. Mas existem os brechós de móveis. Alguns se consideram antiquários, que vendem os móveis antigos. Alguns não, são os brechós que vendem até eletrodoméstico, vendem móveis mais atuais. Tem os brechós de livro, que a gente chama de sebo, que eu adoro também, sou muito fã. E cada vez mais a gente vê brechós nichando o público. Então, eu sempre dou esse exemplo. Quem é aluna minha vai até dar risada. Mas eu tenho alunas que vendem moda gótica e eu tenho alunas que vendem moda evangélica. Então, até os brechós estão fazendo o micronichamento do público ou dos produtos que vendem. Isso é muito bacana. Faz sentido você nichar pensando na concorrência? Sim, faz muito sentido, porque quando você começa qualquer negócio, né, não só brechó, mas seja uma loja de moda, enfim, é aquele papo. Você quer vender para todo mundo? Não vai vender para todo mundo. Então, é muito melhor você nichar de acordo com as pessoas que você convive ou com o tipo de produto que você já está acostumado. Então, eu recebo algumas pessoas falando assim, Nath, eu queria abrir um brechó de luxo, mas a pessoa não é consumidora de luxo. As amigas dela, a comunidade que ela está envolvida não é de luxo, então não faz muito sentido. A melhor maneira é você começar com algo que faz sentido e que você tenha ali as pessoas próximas a você, família, amigos, a comunidade ao seu redor, que faça sentido. Porque eu não posso abrir um brechó de luxo se eu não tenho pessoas ao meu redor que consomem luxo de primeira mão e que vão ali fornecer as peças para o meu brechó. Eu até ia te perguntar isso. Eu tenho a impressão e eu já vi acontecer eu tenho as minhas peças, Sim. Gosto de moda, tenho muita coisa aqui, vou então começar um brechó com o que eu já tenho. Isso acontece muito? Acontece. Porque pensar, é fácil começar, eu tenho peça aqui, então deixa eu já começar aqui, já tenho material e começa de qualquer jeito. Sim, acontece. Muitas pessoas começam um brechó ou começam a vender as próprias peças, assim, de uma maneira despretensiosa, para fazer uma grana extra. Começa vendendo ali no grupo do prédio, no grupo de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Depois partem para marketplaces e tal. E aí tem, né, uma grande diferença você vender as suas próprias peças, que a gente chama de desapegos, e você abrir uma empresa. Então, eu tenho atendido algumas pessoas que estão nessa migração. Eu comecei vendendo, nossa, Nath, eu vendi muito, faturei muito, lucrei muito. Só que ela não fez a conta certa. Porque uma coisa é você vender as suas peças, outra coisa é você vender as peças de outras pessoas. Porque normalmente quando você vai vender a sua peça, você não está nem pensando o quanto você pagou por ela, né? E o quanto você vai... Porque... você não faz essa conta, né? Exatamente. Não faz a conta de o quanto você pagou e não teve ali um custo de aquisição, né? Desse seller, que a gente chama. O seller é o fornecedor, é a pessoa que vende ou deixa em consignação para o brechó. E é até legal falar disso, né? Porque tem vários tipos de brechó, que é o que você falou no começo. Então, eu até divido brechós em algumas categorias. Por exemplo, quando eu faço uma mentoria com o brechó, a primeira coisa que eu pergunto é qual é o tipo do seu brechó. Se ele é um brechó que vende vintage ou se é um brechó que vende atual. Então, eu divido nessas duas categorias. Por quê? O brechó vintage é um outro público, é uma outra maneira de precificar, é um outro modelo de negócio. Os maiores brechós vintage que eu conheço, eles não ganham dinheiro vendendo, eles ganham dinheiro alugando. É quase que um outro tipo de empresa.
eles alugam para pessoa física, para figurino, para publicidade. Então, na minha opinião, é um outro tipo de negócio. A maioria dos brechós que eu atendo hoje, a maioria dos brechós que abrem hoje em dia, tem foco em second hand, que é a famosa roupa de segunda mão. É aquela peça que a gente está usando aqui, que está na vitrine do shopping e que também está no brechó. Então, é uma peça atual. Aí, sim, é o brechó que a gente chama de second hand. Depois, eu divido em 4 outras categorias, que é de acordo com o mix de produto, o mix de marcas. Então, tem os brechós populares, que vão vender ali a roupa sem etiqueta, a roupa de fast fashion, de loja popular, de loja de departamento. Tem o brechó que trabalha com marcas famosas, que eu brinco que são as marcas que estão nos shoppings tradicionais. Tem os brechós premium, que eu brinco que são os brechós que vendem as marcas que só tem em shopping mais chique. E tem o brechó de luxo, que realmente só vai trabalhar ali normalmente com as grifes. E aí, grife é um pouco polêmico, né? Cada um tem uma definição. Mas eu, como vim, né, da moda, para mim, grife só é europeia. Eu nem considero marcas americanas grife. Então, tem gente que considera, tem gente que não considera. Olha, mas não sabia que tinha isso. Exatamente. Por exemplo, quando a gente pensa numa marca americana de bolsa, uma marca americana de jeans, tem gente que considera luxo. Eu não considero. Tem bastante polêmica com o luxo brasileiro. Existe luxo? Na minha visão, como consumidor, existe. Mas na minha visão técnica, né, que eu aprendi lá com os meus professores, não. Para você estar na pirâmide de luxo, no mercado de luxo, normalmente você tem que ter sede na Europa, tem que ser fundada na Europa, tem que ter loja em Paris. Tem toda uma série de critérios para você considerar a sua marca, a sua empresa de alta costura, realmente uma grife de verdade. Olha. E a gente sabe que teve as polêmicas aí de grife, né? Rolou, né? E nas últimas semanas, essa coisa com a China. Sim. E esse é na minha visão, mais um dos motivos que as pessoas estão procurando brechós. Porque hoje, se você quer uma peça de extrema qualidade, né? Principalmente quando a gente fala de bolsas de luxo, por mais que você vá na loja original, compre a bolsa de luxo hoje que está lá na vitrine, ela não é a mesma bolsa de luxo do passado. Exatamente. Então, tem até uma marca muito famosa, uma grife muito famosa, que ela banhava, né, todos os metais a ouro. Hoje, ela não faz mais isso, mesmo sendo a bolsa original. Então, quem gosta desse universo de bolsa sabe diferenciar quando a bolsa foi banhada a ouro, quando tem as ferragens, né, realmente, assim, das décadas passadas. Eu acho que até um pouquinho mais de 10 anos. Hoje em dia, uma bolsa daquele nível é para 15, 20 anos atrás. Então, realmente, quando você pensa em qualidade, mudou muito o mercado de moda como um todo, né? Verdade. A gente sente isso no... Eu falo, né? Nossa, eu comprava peças, durava tanto, sabe? Até da mesma marca. Sim. Hoje você compra, parece que não dura nada. É terrível isso. Exatamente. E o cliente, eu sinto que ele está cada vez mais atento. E até me colocando num lugar de cliente. Quando eu comecei a trabalhar num grande brechó, eu comprava meio que sem olhar, sabe? Eu gostei, eu compro. Hoje em dia, mesmo comprando em brechó, eu tenho um maior cuidado. Eu quero olhar se está em bom estado, eu quero entender qual tecido é. Então, em brechó, muitas vezes não tem etiqueta, então você tem que ficar sentindo, tocando a peça para entender. Hoje, eu tenho uma preocupação maior, não só com a marca e o preço, mas com a qualidade do tecido, a modelagem, acabamento. Eu sinto que o cliente também, com as redes sociais, ele está muito mais informado. Ele sabe o que ele quer e o que ele não quer. Exatamente. Ô, Nath, vamos falar da sua história. Como começou a sua relação com brechós? Olha, como consumidora, começou lá quando eu tinha 13 anos. E assim, eu simplesmente estava numa viagem aqui pertinho, em Budas Artes, né? E aí, eu vi uma portinha pequena assim, entrei e vi uma blusa linda. E foi muito interessante porque era um brechó e para mim, foi a minha primeira experiência. Eu nunca tinha comprado em brechó e para mim foi super natural. Eu não fiquei com preconceito, eu fui lá, gostei, comprei, fiquei feliz com aquela blusa. E isso eu tinha 13 anos. Depois, eu fui fazer faculdade de moda e a gente era meio que obrigado a estudar um pouquinho de figurino. Onde você vai estudar figurino? Brechó. É o melhor lugar, você faz uma imersão, você aprende muito sobre história da moda. E eu fiquei com aquela
pulguinha atrás da orelha. Falei, nossa, eu já tinha comprado em brechó quando eu tinha 13 anos, mas depois eu nunca mais comprei. E nisso, né, como o destino recebi um e-mail da faculdade oferecendo estágio em um grande brechó aqui de São Paulo. E aí eu falei, nossa, será? Vou mandar meu currículo. Mandei o currículo, fui no brechó fazer a entrevista. E aí eu entrei nesse brechó, eu fiquei impressionada. Eu falei, meu Deus, eu não acredito, porque era um brechó gigante, enorme. Aí eu andei no brechó toda feliz, fiz a entrevista, voltei para casa. E aí eu pensei, nossa, o brechó é enorme e eu não vi bolsa nesse brechó. Que estranho, né? Aí depois que eu passei na entrevista e voltei para esse brechó, eu descobri que eu só tinha visto um andar do brechó, ele tinha 3. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar aqui. E na época, fazendo faculdade de moda, que é super caro, eu trabalhava no corporativo. Eu trabalhava no call center de uma grande empresa de telefonia. Na época, nossa, uma das melhores empresas para o jovem trabalhar. Era feliz lá, só que era aquele emprego só para pagar a faculdade. E quando eu entrei nesse brechó e vi as pessoas trabalhando felizes, cantando, né? Eu que estava no corporativo, de terninho, a galera toda emburrada. Eu falei, gente, é aqui que eu quero trabalhar nesse brechó. Então, eu entrei lá como estagiária. Era um brechó que, na época, já tinha ali uma ótima estrutura, já existia há 20 anos, mas fiquei 9 anos lá. Então, eu trilhei uma carreira dentro de um mercado que normalmente não tem uma carreira, um plano de carreira, e eu consegui virar gerente de marketing. Esse brechó, enfim, é maravilhoso, existe até hoje, tem mais de 30 anos, mas quando veio a pandemia, aí foi a virada de chave. Eu com um filho pequeno em casa, liguei para a empresa que eu trabalhava, falei, posso trabalhar de casa? Posso trabalhar home office? Falaram não, eu falei, então vou pedir demissão. E eu pedi demissão. Foi algo extremamente difícil, porque a gente vê aí na internet, né, as pessoas pedindo demissão, chutei, né, dei o pé na bunda do chefe, e no meu caso não, eu amo a minha chefe, inclusive, se ela assistir, um beijo para ela. Você amava trabalhar lá. Eu amava trabalhar lá, as pessoas achavam que eu era sócia, que eu era dona, que eu era parente de alguém, e não, eu era uma simples funcionária. E eu saí com uma dor no coração, porque eu tinha equipe também, e a primeira coisa que eu pensei se eu sair, a minha equipe vai querer sair. E realmente, com o tempo, foram saindo, né? Então, eu tinha essa responsabilidade muito nova de ser uma gerente, de ter uma equipe grande. Eu tinha 7 pessoas no time de marketing. Então, para um brechó, é uma equipe que as pessoas não imaginam que tem essa quantidade de pessoas só no marketing. E aí, quando eu pedi demissão, eu postei nas redes. Falei, olha, gente, saí desse brechó, pedi demissão, não sei o quê, vou tirar um ano sabático. Só que não foi sabático, porque as pessoas começaram a lotar o meu direct pedindo ajuda. Nath, você vem trabalhar com a gente? Nath, você presta consultoria? Você presta mentoria? Você já fazia conteúdo nas redes sobre brechó? Eu fazia conteúdo para o brechó que eu trabalhei. Só que o conteúdo que eu fazia lá era sempre voltado para moda. Então, o que é tendência, como garimpar em brechó, como montar looks, sempre voltado para moda. Você não tinha o seu conteúdo de guru do brechó? Não tinha o meu conteúdo próprio. E aí, quando eu postei isso nas redes, eu falei, caramba, eu tenho um negócio nas mãos. E aí, começou nisso, um perfil para postar conteúdo. E eu sempre tive o sonho de ser jornalista, né? De trabalhar nas revistas de moda. Eu falei, bom, então eu vou criar aqui a minha revistinha de brechós. No começo, eu achei que seria ali um perfil de Instagram só para dar dicas. E aí, depois eu entendi que eu sou uma empresa de educação. As pessoas começaram a procurar, começaram a me contratar. E na época, eu acho que isso é legal falar, até para quem está começando. Na época, uma dona de um brechó, que também se dizia consultora de brechó, ela virou para mim, olhou no meu olho e falou, Nath, muito legal a sua ideia, muito legal o seu trabalho. Nossa, seu perfil tá bombando, mas você vai ver, ninguém nunca vai querer te pagar para mentoria. Ela falou isso, gente, eu poderia ter desistido, né? Da vontade de desistir no mesmo minuto. Só que aquilo me deu um gás, me deu uma energia. E aí, quando eu fechei o meu primeiro contrato, foi o contrato com o salário que eu ganhava em um mês de CLT. Aí eu falei, caramba, eu tenho um negócio, eu tenho uma oportunidade. Por que ela achou que não funcionaria, ninguém pagaria pela mentoria? Porque ninguém pagou a dela. Então, o que eu construí... E ela já tinha experiência na área? Sim, ela já tinha um brechó próprio.
né? Eu acredito que há pelo menos uns 10 anos. Só que eu tinha 10 anos de experiência em um grande brechó. Eu tinha, então, a experiência prática do dia a dia e a técnica, porque eu fiz moda, porque eu fiz marketing. Então, eu consegui unir a parte prática com a parte teórica e trazer isso de uma maneira simples. Eu fico muito feliz quando alguém fala que eu tenho didática, que eu consigo explicar de uma coisa chata, por exemplo, o tráfego pago, eu consigo explicar de uma maneira que a dona de brechó entende, mesmo ela nunca tendo ouvido falar sobre isso. Então, isso faz diferença. E aí, eu comecei com mentoria, agenda lotada, em plena pandemia. Assim, as pessoas queriam me contratar, eu não tinha mais vagas, comecei a lançar cursos. E o curso também foi um sucesso. Além de vender os cursos, as donas de brechó falaram, Nath, muito legal. Fiz sua mentoria, fiz seu curso, agora eu quero alguém para executar. E aí eu falei, caramba, vou ter que abrir uma agência de marketing. E agora também a gente tem, né, desde 2020, uma agência de marketing para brechós que trabalha com todos os serviços tradicionais. Criação de loja virtual, tráfego pago, criação de conteúdo. Então, a gente consegue atender brechós de São Paulo presencial e brechós de todo o país de forma online. Você tem aí mais de 10 anos de experiência em brechó. Sim. Você viu muito dessa transformação, né? Porque quando você começou estagiária lá no brechó, por mais que fosse um brechó com já anos de história e já bem estruturado, ainda era um jeito antigo de brechó, né? Mudou muito Sim. nesses 10 anos que você está nesse mercado, né? Exatamente. Eu comecei em 2011, então esse ano vai fazer 14 anos. E 2011 era outro mundo. Quando eu entrei lá, obviamente era um brechó, ainda é hoje, um brechó loja física. E o que tinha nesse brechó? Tinha a parte de vendas e a parte de compras, era isso. Então, até o slogan da minha empresa é transformando brechós em empresas, porque lá a gente, de fato, transformou esse brechó numa empresa, não só uma loja. Então, o que a gente implantou lá? Desde a minha entrada, a criação do departamento de marketing. Então, a gente passou a ter vendas, compras e marketing. Aí, a gente começou a implantar o RH, o financeiro, a tecnologia. E aí, entrou as redes sociais, a internet e tudo mais. Então, a grande diferença de 2011 para cá, sem dúvida, é o mercado digital. É um mercado que as pessoas tinham bastante resistência, algumas ainda têm, bastante resistência de migrar um brechó físico para o online, de abrir esse novo canal. Só que, da pandemia para cá, todo mundo foi obrigado a fazer isso. Não teve jeito, Inclusive, o brechó que eu trabalhei, ele só foi ter um site, uma loja virtual, na pandemia. Só que todo o trabalho que eu fiz de 2011 a 2020, de consolidar esse brechó na mídia, de consolidar esse brechó nas redes sociais e ter um público muito relevante nas redes para aquela época, fez com que ele não quebrasse. Que quando ele lançasse o site já estava tudo pronto, tudo ali, a presença digital muito forte, tudo feito. Tinha blog, tinha site, tinha YouTube, tinha tudo. E é muito complexo, né? Porque vender online é complexo. Sim. Apesar de, num primeiro momento, parecer que vai ser simples, né? Vender online é complexo. Moda, principalmente, porque mesmo com lojas de roupa nova, foi muito difícil o público se adaptar. Ele foi se adaptar a comprar moda online na pandemia. Sim. Porque sempre teve muita resistência. Se vai servir, você não consegue, às vezes, ter noção do tamanho, as medidas, né? Enfim, é bem complexo. Diferente de você experimentar na loja. Sim. Para um brechó, eu imagino que seja muito mais complexo ainda. Porque você está colocando ali no seu site, muitas vezes, peças únicas. Exatamente. A gente sempre brinca que brechó não tem jeito. São muitos SKUs, você vai ter que fazer muita foto, cada foto de produto. Você falou de algo extremamente importante, que são as medidas da peça. Então, o brechó ele não trabalha com uma única marca, ele trabalha com várias marcas. Dentro das próprias marcas, existem várias linhas, várias modelagens, depende do tecido. Então, o brechó ele tem esse trabalho de fotografar cada item, ele tem o trabalho de medir cada uma das peças e ainda analisar ali o tipo de tecido, modelagem, aviamento. Essa peça é com zíper, essa é com elástico. Ele precisa descrever isso muito bem e vai ter que fazer isso de todas as peças. Mas aí tem agora inteligência artificial que pode ajudar um pouco. Hoje vai começar a ficar mais fácil, né? Mas é super complexo, né? Até quando a gente vai fazer desapego,
nesses sites mais famosinhos assim, que conecta, né, a pessoa que tem a peça com o cliente ali, com quem está procurando, é complexo, né? Porque você mesmo medir, você mesmo ver tecido, você mesmo descrever. É trabalhosinho, né? Imagina Sim. um brechó que vai ter uma quantidade de peças grande, né? É bem trabalhoso e é até legal você falar, né, dessa venda de pessoa para pessoa, porque o que eu percebo nos marketplaces de brechó, nos marketplaces de usados em geral, é que também é muito difícil para a pessoa física, dona daquela peça, precificar o produto. Então, algumas pessoas até falam, poxa, mas tem produto que está mais caro do que na loja, porque as lojas entram em promoção, né? Então, uma pessoa física, ela sempre vai precificar um valor muito alto, aí ela vai colocar a taxa do marketplace. Quando a gente fala em brechó, se você vai vender a sua peça para brechó, você precisa entender o custo que ela vai ter ali, operacional, para aquele brechó. E muitas pessoas reclamam, né? Infelizmente, estava até uma trend aí no TikTok de pessoas reclamando que foram levar as peças no brechó e se sentiram ofendidas pelo valor oferecido, né? E por isso que eu falei logo no começo aqui, brechó paga imposto, brechó é empresa. Porque vamos pensar numa peça nova que você pagou, por exemplo, R$ 200. Essa peça nova que você pagou R$ 200, se for numa loja tradicional ali, uma marca famosa ou popular, daqui uma semana tá metade do preço na loja nova. Então, a peça que você pagava 200, ela já caiu para 100. Na loja. Na loja nova. Tá na promoção. O brechó não pode vender mais que a promoção da loja. Então, a peça de 200 já virou 100. Ele não pode vender por 100 também. Ele também não pode vender pela metade. A metade a conta não fecha. Então, quando você for vender em um brechó, pensa que você vai ganhar, muitas vezes, 1/4 do valor. 1/3 do valor, sendo otimista. E também depende se é uma peça popular ou se é uma marca de grife. Quando a gente pensa em grife, realmente vai ter brechós ou bolsas em especial, bolsas, relógios, semijoias ou joias, que pode sim estar mais caro do que na loja novo. Porque aí a gente está falando de um produto exclusivo, coleção especial, item de Peças luxo. vintage. Exatamente, que é o não você são tava mais falando, que é feitas. diferente, né? Exato, tem as bolsas que ficam em fila de espera. Mas, de maneira geral, a peça no brechó, a pessoa que entra, o cliente que entra no brechó, ele quer pagar metade do preço de novo ou menos. Então, a conta vai, né, de 200 para 100, para 50, para 25. Às vezes, o brechó vai te pagar ali, numa peça que você pagou 200, R$ 25. Se for isso, tá ótimo, tá na média, né? Então, as pessoas precisam ter essa noção também na hora de vender para os brechós. Porque se o brechó coloca muito caro, ele não vai vender. E é um desafio também essa parte, eu imagino que seja, essa parte de selecionar peças, porque você tem que Sim. entender o que você está selecionando, entender que tipo de peça vai fazer sentido no seu acervo ali, né? Exatamente. Isso bate com o que a gente falou de nichar. É muito difícil você ser um especialista que entende de tudo, né? Eu mesma fiz faculdade de moda e eu fui aprender muito mais na prática, trabalhando no dia a dia ali de um brechó sobre marcas e preços do que na faculdade. E assim, é uma questão de tempo, você, né, só adquire experiência com o tempo, com a prática. Hoje tem a internet, que é muito fácil. Você, chegou uma peça de tal marca, você procura algo similar, você vai ver ali os preços na internet. Mas o brechó que eu trabalhei é de uma época que não tinha internet, que as pessoas tinham que tentar adivinhar realmente o preço, e isso só com o tempo, com a experiência. O que eu indico, né, para quem vai abrir um brechó e quer fazer uma curadoria? Para brechós que estão começando, o ideal é você trabalhar em consignação. Então, consignação é basicamente você pegar a peça emprestada, você define o preço e cada parte fica com uma porcentagem. O brechó fica com, por exemplo, 60% e o fornecedor, a pessoa que está ali deixando a peça, fica com 40%. Só um exemplo, tá? Vai depender de cada segmento, da marca, do produto e por aí vai. E você começando um negócio assim,
você não tem estoque parado, que é o que a gente chama de estoque morto, você não tem prejuízo. Então, você começar em consignação é bom para você, é bom para a pessoa que está deixando a peça ali, porque se a peça não vender, você simplesmente devolve. E aí, conforme o seu brechó for crescendo, você pode oferecer a compra à vista. Então, o brechó que eu trabalhei, ele foi pioneiro nesse segmento, isso há 20, 30 anos atrás, que você vai lá e você recebe o dinheiro na hora. Só que quem vai vender tem que entender que quem paga na hora paga menos. É diferente de uma consignação. Então, se você olha aí seu guarda-roupa, tá abarrotado de peças, faça uma separação. Então, eu tenho bolsa de luxo, eu vou levar para o brechó de luxo. Eu tenho aqui algumas peças de marcas premium, vou levar para um brechó que trabalha em consignação. Essas peças mais populares, eu vou levar para um brechó que paga à vista. E essas peças que estão com defeito ou não tem muito valor de mercado, a gente passa para doação. Então, é muito importante, na hora de você selecionar ali o que você quer levar para um brechó, pensar em diferentes caixinhas. E sempre ter um espaço para doação também, porque a doação também é importante. Querendo ou não, muitas pessoas que começam um brechó, elas começam garimpando nos bazares. E eu até fiz um post recentemente aí que deu uma bombada, que é isso, os brechós que hoje dependem de garimpar em bazar para revender, eles estão com os dias contados. Por quê? O mercado está crescendo, o mercado de brechós. Então, as pessoas entenderam que elas têm dinheiro parado no guarda-roupa. E elas querem só vender, não querem mais doar. E aí, a gente entra num problema que, às vezes, elas querem vender uma peça que nem para doação serve. Esse é um ponto. E os bazares, que eu também atendo. Aí, bazar, claro que eu atendo de forma beneficente. Mas os bazares vêm reclamar comigo. Poxa, Nath, não está tendo doação. O que a gente faz? Olha. A gente precisa fazer campanha para arrecadar. Muitos bazares buscam na casa da pessoa hoje para incentivar a doação, porque as pessoas hoje querem fazer uma renda extra, né? Olha só. E aí cresceu, né, Nath? Para a gente trazer um ponto aqui sobre essa mudança cultural, porque eu entendo que esse avanço dos brechós tem muito a ver com nossa mudança de hábito cultural e até geracional. Porque a gente fala de brechó, está falando de renda extra e tudo mais, mas tem uma coisa da moda circular, que é a sustentabilidade, né? A gente fala aí de mudança climática, que a gente precisa consumir menos, que a gente precisa colocar menos lixo no mundo. E a indústria da moda é uma das indústrias que mais polui, né? E eu vi uma pesquisa que nem é tão recente assim, mas que fala que, de 2000 a 2015, a produção de roupas mais que dobrou no mundo. E em 2019, aqui no Brasil, foram produzidas 9 bilhões de peças de roupas. E a produção de fibra têxtil deve atingir 145 milhões de toneladas em 2030. É muita coisa, né, Nath? Até eu vi esses dias uma campanha... você compra peças que estão no deserto do Atacama, Sim. porque é um amontoado de peça ali, de roupa. Gente, isso é uma loucura pensar que isso acontece, né? Porque a gente vai lá e compra novinho na loja, você não pensa o impacto que isso vai ter lá na frente, de repente, né? E realmente tem um impacto, né? Tem um impacto da produção, que gasta, que polui. Eu acho que até tem essa informação também, desse impacto, né? De emissão de carbono, polui, muito uso de água também. E depois tem o descarte desse material todo lá na frente, né? Sim. Que a gente acaba não sabendo, entendendo muito para onde vai, como vai. Você acha que essa consciência também está fazendo com que os brechós se fortaleçam, que aumentem e que surjam franquias e marcas famosas de brechó? Com certeza. E até no segmento de brechó, a gente tem, assim, uma piada interna, digamos, que a gente fala, infelizmente, os brechós não vão salvar o mundo. Infelizmente. E por que eu falo isso? Porque a indústria de moda hoje, ela sabe. Isso também aparece nas pesquisas. Ela produz 40% a 50% a mais do que ela já sabe que vai vender. Então, se não houver uma mudança nas marcas, no mercado primário, no mercado de novos, não, né, o impacto, né, vai continuar sendo o mesmo. E aí tem uma questão geracional, até que você falou, que, por exemplo, quando a gente pensa da década de 60 para trás, o consumo era muito menor.
Então, foi dos anos 60 para cá que o consumo realmente atingiu, né, esse ponto que a gente fala hoje, que é um ponto que, basicamente, a gente tem roupa para os próximos 200 anos, né? Existe um estudo que aponta isso, que a gente tem roupa para 6 gerações. A gente não precisaria mais produzir peças novas a partir de agora. Exatamente. A partir de hoje, seu neto, seu bisneto, 6 gerações para frente, não precisaria. E é até engraçado que eu lembro das minhas aulas de história da moda. A professora até falava assim, que na época, uma pessoa nobre, isso antes, né, da Belle Époque, dos anos 10, 20, 30, antigamente mesmo, naquela época, as pessoas ricas, uma mulher rica, ela tinha no máximo 7 vestidos no guarda-roupa. Uma mulher muito rica, né? E aí a gente olha hoje, né? O quanto de peças a gente tem. E muitas vezes, né? Estudos apontam que a gente não usa 40, 50% às vezes do que está parado no guarda-roupa. Então, eu acredito que os brechós, eles vêm para, claro, ser um negócio, para gerar lucro para as empreendedoras, para gerar lucro para quem vende para brechó, para trazer economia para o cliente final, mas o impacto que eles estão gerando, né, e que vão gerar nas próximas gerações é muito positivo. Eu adoraria falar que o cliente compra em brechó porque é sustentável, mas não. Também as pesquisas até internacionais, né, porque a gente tem mania de falar, mas só no Brasil é assim. Não, tem estudos internacionais que mostram que até em países desenvolvidos como Estados Unidos, os europeus, as pessoas, mesmo lá, ainda compram em brechó para economizar, para conseguir uma oportunidade, para conseguir uma peça que às vezes não tem mais em loja, uma peça exclusiva. Esses são os principais motivos. Sustentabilidade está lá para quarto, quinto motivo que leva uma pessoa a comprar em brechó. E faz sentido, né? Sim. Porque o impacto começa no bolso, né, Nath? Exato. E pelo menos a nossa geração, né, a gente é muito voltado, a gente vive no mundo capitalista, mas aí o que a gente vem enxergando, pelo menos da geração Z e as próximas, é que aí sim, a geração Z, ela já tá vindo com um chipzinho ali da sustentabilidade e ela vai olhar a sustentabilidade, no caso de brechós, de roupa, de moda, não só para comprar no mercado de segunda mão, mas também para comprar no mercado de primeira mão. Então, olha que coisa louca. Hoje, um Gen Z, quando ele vai comprar um tênis, por exemplo, ou uma bolsa, ou até uma roupa, ele já compra novo, pensando em quanto ele vai conseguir revender. É algo muito, né, muito recente, um estudo novo que saiu, que fala que é isso. As pessoas hoje já estão começando a comprar o produto pensando no valor de revenda que ele vai ter no futuro. Olha que loucura. E quando a gente olha para o mercado de segunda mão, né, existem algumas pesquisas também que mostram ali o ranking das marcas, né, as que performam mais no mercado de segunda mão. Então, as marcas de novos, elas estão começando a olhar para esse segmento e até fazer projetos. Por exemplo, eu vou fazer um bazar de troca na minha marca. Eu vou fazer uma parceria com um brechó para a gente fazer um evento ou vender online e gerar crédito na loja. Então, as marcas estão começando a olhar para isso e eu sempre falo nos eventos que eu vou e tudo mais que as marcas elas vão ter ações voltadas para a moda circular. Pode ser várias coisas, pode ser um upcycling, logística reversa e pode ser também o mercado de segunda mão. E isso tem a ver com a cobrança ESG para essas grandes empresas. Exatamente. Essa questão do ESG, né, as marcas de moda, elas podem trabalhar isso de diversas formas e uma das formas é colocar esse produto que ela já produziu para circular. E aí ela pode fazer isso de diversas maneiras. Tem marcas que fazem parcerias, às vezes, com artesãos. Tem marcas que fazem parceria com brechó, eventos, ações pontuais. E tem marcas que vão optar, como algumas já na Europa, em ter o próprio brechó. Então, eu acredito que no futuro próximo aí, a gente vai ter, inclusive, muitas fast fashion vendendo. A gente já tem algumas, só que, por enquanto, está focado em Europa e Estados Unidos. Ainda não chegou no Brasil. Até teve uma fast fashion brasileira que tentou fazer, mas eu acho que ainda não vingou. Você acha que ainda é cedo? Você acha que aqui no Brasil a gente ainda tem preconceito com essa história de segunda mão?
Sim, ainda tem bastante preconceito. E eu tô falando, né, a gente aqui tá falando de uma bolha que é chamada São Paulo capital. Porque como eu atendo brechós de todo o país, é visível o preconceito que tem em cidades menores ou em outros estados. Quando a gente fala das capitais, já é muito bem aceito. O mercado já anda, as pessoas já desejam comprar em brechó, já batem no peito e falam, esse look é de brechó. Mas quando a gente vai fora das capitais, ainda tem muito preconceito. E por isso que eu acho bacana e que eu acho importante, sim, terem as franquias. Porque a franquia é um jeito do brechó chegar a mais lugares, do brechó chegar em cidades que, às vezes, ali ainda tem um preconceito. A franquia vem e quebra esse estigma. Ou um grande brechó online, ou um grande marketplace online, ele tem esse papel de abrir o caminho para os brechós pequenos e menores que vêm a seguir. Porque já vem uma marca forte, né? Sim. A pessoa já começa a olhar com uma marca forte, uma empresa já estruturada, né? O consumidor vai olhando de uma forma diferente, né? Exatamente. E até o que a gente falou de brechó ter peça única, eu acredito muito, né? Existem algumas filosofias aí de pensamento, mas eu acredito muito que entre os brechós não precisa existir concorrência. Ah, é? Porque cada brechó que você entrar, se você tiver 5 brechós na mesma rua, vão ser produtos diferentes, vão ser preços diferentes, Porque você não vai ter a mesma experiências. peça em todas, né? Exatamente. Então, eu vejo como um mercado que não precisa existir essa concorrência, como existe, por exemplo, no mercado de moda tradicional, que um copia o outro, né? Que você tem produtos muito parecidos, que muitas vezes é o mesmo fornecedor fazendo para várias marcas. Então, eu acredito muito que o brechó, ele tem essa característica de sustentabilidade, de exclusividade e quando a gente pensa em ESG, sustentabilidade e tudo mais, entra a questão também que, para mim, é uma bandeira muito forte, que é o empreendedorismo feminino. Então, você comprar em um brechó, provavelmente você está ajudando uma mãe empreendedora. Eu ia perguntar isso, assim. A maior parte de donos de brechós são mulheres. Sim. Do meu público, 95% é mulher. Mulher empreendedora. E, normalmente, quando eu atendo homens, eles são sócios das esposas. É muito difícil ter um homem que toca um brechó sozinho, assim. Então, a maioria são mulheres ou casais empreendendo juntos. E eu fico muito feliz porque a gente escuta diversas histórias, né, de empreendedorismo. E muitas começaram, de fato, a empreender por necessidade, por causa da maternidade. E brechós que começaram, né, como o brechó que eu trabalhei, que tem uma história linda, né, uma história de uma mulher na década de 70, porque ela começou a vender roupa na década de 70, em 90 virou brechó. Então, era uma mulher divorciada, com dívidas, que construiu um império. Levou anos para ela construir. Hoje em dia, com a internet, é mais fácil. Não vou dizer que, nossa, é muito fácil. Não é muito fácil. Mas é bem mais fácil do que antes. Hoje, com o digital, você consegue alcançar pessoas que você não alcançaria abrindo uma lojinha ali no seu bairro. Então, o digital, ele vem para potencializar esses negócios. E mesmo que você opte em ter só um brechó físico, não queira ter uma loja virtual, mesmo tendo uma loja física, você tem que trabalhar o digital. Isso é fundamental, não tem É lá que as escapatória. pessoas vão saber que você existe, né? Não tem jeito. Exatamente. E eu sei que tem pessoas que têm o sonho de vender para o Brasil todo. E não só falando de brechó, é um desafio qualquer empresa vender para o Brasil todo pela questão logística. Para brechó, mais ainda por causa do preço do frete comparado ao preço do produto. Então, o digital ele é importantíssimo, você tem que marcar a presença no digital, mas você vai começando aos poucos. Começa ali fazendo anúncio para o seu bairro, para a sua cidade, para a sua região, para o seu estado. Depois você amplia para fazer um marketing em nível nacional, entregar para todo o país, né? As coisas vão acontecendo de passos de formiguinha, né? Porque também tem essa ilusão de achar que você vai montar um negócio digital, vai vender dormindo e ficar milionário. Não é bem assim, tem muito trabalho. Dá trabalho, né? Tem todo um bastidor que é bem real, né, Nath? Sim, é um bastidor e é varejo. Eu sempre gosto de falar, brechó é varejo, vai ter muitos altos e baixos.
Tem estação, tem ciclos econômicos também, né? Sim, a questão da economia, a questão das taxas, as questões de importação, que a gente sabe que, querendo ou não, afeta muito o mercado de brechós. Então, pensa um cliente que busca preço, aí ele vê um site, né? Às vezes um site duvidoso que está mais barato que um brechó. Então, existe essa questão e é algo que eu digo, só tem uma solução, só tem algo que você como empreendedora pode fazer, que é estudar, se profissionalizar. Não tem outro caminho, né? Como que a gente vai competir com gigantes do mercado? E eu não estou falando nem só de brechós, porque se a gente for falar de concorrência de uma maneira ampla, os brechós concorrem com qualquer marca de moda, não só entre os brechós. Por isso que eu acho que os brechós têm que ser parceiros e não concorrentes, porque quem compete mesmo com os brechós é o mercado de primeira mão, é o mercado de novos, é o mercado de importações. Então, a gente precisa tá atento aí às notícias. Às vezes a gente olha para a concorrência e pensa só naquela coisa direta, né? E não é. Sim. Porque você vai deixar de comprar no brechó para comprar o novo, você vai deixar de comprar no brechó para comprar no marketplace das peças que vêm da China, né? Sim. Enfim, que é o que você está falando. Você comentou que a maioria dos donos de brechós são mulheres que muitas vezes começam a empreender pela necessidade, e a gente até falou aqui no começo, né? Tenho minhas próprias peças, vou ali, começo com um bazar e aquilo vai virando um negócio, e sem estar muito profissional no começo. Eu sempre falo que não é porque você vai empreender por necessidade que você não precisa, não consegue ter um mínimo de planejamento. Como fazer isso, Nath, para começar de uma forma mais tranquila? Olha, é pensar na parte financeira. Então, eu sei que tem muitas pessoas que começam do zero ou começam do negativo. No mundo ideal, você teria que começar com uma reserva de emergência. E até falando por mim, por exemplo, eu tive a decisão de pedir demissão porque eu tinha minha reserva financeira, que eu juntei ao longo de 13 anos trabalhando como CLT. Eu fiz essa reserva e eu pude pedir demissão de um emprego que eu gostava, mas que na época não cabia por causa da pandemia. E foi muito tranquilo para mim começar a empreender, sabendo que eu tinha dinheiro para sobreviver 2, 3 anos sem trabalhar. Agora, para quem não tem essa reserva, eu sei que a pressão é muito maior. Eu tenho muitas alunas que não conseguem, às vezes, fazer um curso, que não conseguem parar para pensar na estratégia. Tem muitas alunas que falam, mas planejamento é só para empresa grande? E não. Né? Deveria ser para todo mundo. E aí, o que eu posso dar de sugestão? Primeiro que hoje na internet tem conteúdo gratuito. Tem empresas, né, que fornecem conteúdo gratuito, de qualidade. Tem uma infinidade de possibilidades para você aprender e estudar hoje. E é muito importante você fazer isso. Desde coisas como abrir o CNPJ, como registrar a marca, porque tem muitas pessoas que pulam essas etapas e depois têm dificuldade de fazer isso. É a mesma questão da loja virtual. Tem muitas pessoas que falam, Nath, eu posso começar a vender pelo Instagram ou eu preciso fazer uma loja virtual? No mundo ideal, a gente começa fazendo uma loja virtual e usa as redes sociais como divulgação, não como canal de venda. Porque se você começa vendendo nas redes sociais, para você migrar os seus clientes para o site depois é muito difícil. Então, existem algumas coisas que seria, né, o ideal você fazer antes de lançar a marca, lançar o brechó, por exemplo, como o registro de marca, abrir o CNPJ, estruturar minimamente como vai ser o seu marketing, o seu público-alvo, o mix de produto que você vai trabalhar. Então, para quem está começando, normalmente é fazer essas definições antes de lançar algo no mercado. E tem muitas pessoas que também acabam pivotando, né? Isso é algo normal. Poxa, eu comecei aqui com um brechó popular, mas eu entendi que se eu ficar no popular, eu não vou ter margem, isso não vai fechar a conta no fim do mês. Então, vou começar a vender produtos com valor agregado um pouco maior. Então, precisa fazer isso, precisa colocar na balança. E eu adoraria falar que o marketing, ele é o principal ponto do seu negócio, mas não é o financeiro. Então, eu acho que se você tem que estudar uma coisa, escolher uma coisa para estudar, é essa parte financeira. E foi até um diferencial do meu curso, das minhas mentorias. Porque existem muitos consultores ou mentores na internet que falam só de marketing.
E eu falo de marketing, né? É o meu core. Só que mais importante do que falar só de marketing é ter a parte de gestão e a parte de finanças. Isso faz muita diferença nos negócios. Depois vem o marketing. Então, até quem faz os meus cursos, primeiras matérias, administração, gestão, depois finanças e precificação. E aí, sim, a gente vai entrar em marketing, em branding, em redes sociais. Muito bom. Você já pensou em ter o seu próprio brechó? Não, nunca. E isso é muito legal porque eu fiz faculdade de moda e eu nunca quis ser estilista. Eu fiz faculdade de moda porque eu queria ser jornalista de moda. Então, quando eu saí do Capricho à Toa, que foi, né? Não tem problema. Não tem problema. Quando eu saí do brechó Capricho à Toa, que foi o brechó que eu trabalhei por 9 anos, a gente, né, sentou em casa e falou, poxa, ok, eu tenho uma reserva financeira, mas o que eu poderia fazer? E, obviamente, o primeiro pensamento é abrir um brechó. Só que eu pensei, o impacto que eu vou ter abrindo um brechó, qual vai ser? E qual vai ser o impacto se eu ajudar mulheres a abrirem o próprio negócio? Então, eu entendi que se eu fosse abrir meu próprio brechó, com certeza eu ia faturar mais do que eu faturo hoje, só que eu ia ter muito mais funcionários, eu ia ter que ter uma necessidade operacional, de gestão de espaço e tudo mais, que hoje, em uma empresa digital, eu não preciso. A minha empresa é 100% digital. E aí eu entendi, né, e até onde a gente se conheceu, fazendo cursos, eventos, aceleração, eu entendi que a minha questão não é só dinheiro. A minha questão é o impacto que eu vou gerar. E sendo uma empresa com foco em educação, marketing e mídia, que eu acabei me tornando uma mídia para os brechós, eu meço muito mais o impacto que eu causo do que o financeiro. Porque, sem dúvida, se eu abrisse um brechó, ia ser um sucesso. E até as pessoas falam, nossa, Nath, e você tem alguma sugestão, né, para quem quer abrir um brechó? Eu falo que a gente tem um gap gigantesco no mercado de brechó masculino. Então, para quem está aí pensando, gente, abre um brechó masculino, porque não tem um relevante ainda hoje no mercado, nem brasileiro, nem internacional, focado em masculino. A gente precisa de mais brechós que vendam plus size, né, os tamanhos maiores, tamanhos grandes. E eu sinto falta também de brechós que vendem móveis, só que móveis atuais, sem ser antiquário, sem ser vintage. Então, ainda existe muito gap, eu poderia abrir qualquer um desses, mas eu acredito que o impacto que eu vou ter para pessoas que queiram abrir os negócios é muito maior. Vamos falar dessa sua jornada empreendedora, então? Até você sair do seu trabalho CLT lá no brechó, você nunca tinha pensado em empreender? Nunca tinha pensado. E até o brechó que eu trabalhei, ele teve um trabalho com gerentes do brechó, de coaching profissional e pessoal. E eu coloquei na minha planilha, né, de planejamento de vida, que eu iria me aposentar naquele brechó, porque eu realmente amo. Hoje eles são meus parceiros, são um dos meus patrocinadores do meu site. E eu coloquei lá que em 2050 eu iria aposentar e abrir a minha agência de marketing. Ou seja, a pandemia acelerou 30 anos dos meus projetos, porque eu realmente não pensava em empreender. Em nenhum momento eu pensei, nossa, vou pedir demissão para empreender. Nunca pensei isso. Foi só a pandemia que, né, fez eu repensar. Inclusive, na pandemia, eu fui chamada para trabalhar em outros grandes brechós e eu neguei. Foi uma decisão difícil também, né? Porque você está acostumado ali no CLT, tem inúmeros benefícios, tem 13º. E aí eu neguei. Propostas importantes nos maiores brechós do país, eu neguei. E falei, não, eu vou fazer o meu próprio negócio, vou negar essas propostas, porque realmente eu entendi que na jornada, assim, empreendedora, eu conseguiria ir construindo outros negócios. Então, eu comecei como um negócio de educação, que é mentoria, curso, palestra. Abri uma agência de marketing, que aí já tem, né, um leque maior de serviços, tudo que uma agência de marketing oferece, só que para o segmento de brechós. E no ano passado, eu considero a minha terceira empresa, que é mídia.
Então, hoje eu sou vista como uma mídia e como uma criadora de conteúdo. Então, eu consigo monetizar através de publicidade e patrocínio. Então, hoje, se você entrar no meu site, tem a parte institucional, mas tem a parte que é um portal de conteúdo, com blog de moda, dicas para quem quer empreender, tendências, looks, produtos dos brechós que fazem parte do nosso guia de brechós. Então, se você está procurando um brechó, você pode entrar lá na aba Guia de Brechós e filtrar. Eu quero um brechó de luxo, eu quero um brechó infantil, eu quero um brechó loja física, eu quero um brechó em tal cidade. Você consegue filtrar e tem todas as informações desses brechós, até a história, os canais de contato, tem tudo lá escrito, inclusive o que o brechó vende. Porque tem muitas pessoas que falam, Nath, eu quero, sei lá, uma bota de neve, eu quero uma roupa de esqui. Então, você consegue entrar lá e ver os produtos que o brechó vende. E você, quando você foi decidir fazer tudo isso que você falou aqui, que você faz hoje, você se conectou com o que você queria? Exatamente. O que eu quero colocar no mundo? Como foi esse processo de autoconhecimento, né? Sim, eu brinco que eu assim, desenhei tudo certinho, sabe? Eu fiz aquele processo que é um método japonês até que chama Ikigai, né? Quem não conhece, procure aí o Ikigai no Google, vai ter uma imagem que é basicamente fazer o que você ama. E eu sou apaixonada por comunicação. Apesar de eu gostar de moda, de sustentabilidade e tudo mais, no final das contas, o que eu faço é sempre um trabalho de comunicação e marketing. Então, o que você ama fazer, o que o mundo precisa, né? E o que você faz bem. Então, quando você consegue encaixar tudo isso, eu entendi que eu seria muito melhor comunicadora, educadora, do que uma vendedora de roupa. Então, por isso que veio também a decisão de, não vou ter um brechó, eu não vou ter um varejo, eu vou criar um negócio diferente. E eu me apaixonei também pelo mundo de startup. Então, eu comecei a enxergar a minha empresa como uma startup. Eu comecei como autônoma, eu virei uma agência, uma empresa, e hoje eu já me enxergo como startup. E quais são os seus planos para o Guru de Brechó? Muitos. Inclusive, eu falei isso recentemente em uma live, que uma das minhas metas é que a Guru de Brechó seja, de fato, uma mídia. Que a Guru de Brechó seja a porta-voz, né? A empresa porta-voz, a marca porta-voz, não só eu. Eu quero dar voz para as donas de brechó. Então, eu brinco que a Guru de Brechó é para que ela seja, assim, a Vogue dos brechós, a Forbes das donas de brechó, que seja o Google dos brechós, que quando uma pessoa pense brechó, ela pense na minha marca. Tanto se ela quer abrir um brechó, se ela quer comprar em brechó ou se ela quer vender para brechó. Que ela pense, eu vou entrar lá no site porque lá vai ter tudo que eu preciso saber. E aí, né, vem aqui uma ideia para o futuro, que eu já falei abertamente, então eu posso falar, eu sempre falo para as minhas alunas que eu quero ser a Nath Zuckerberg. Então, eu me Uma vejo... rede social. Exatamente, eu me vejo criando a próxima rede social para brechós. E tem um porquê. Agora eu vou falar uma novidade. Tem um porquê. O Instagram, por exemplo, ele tem restrições para brechós e marcas. Porque o brechó trabalha com uma marca que não é dele, certo? Então, muitos brechós têm contas bloqueadas, posts cancelados, porque colocaram um produto que eles não têm direito da marca. Nossa, eu não sabia disso. Exato. Que complexo. É super complexo e, enfim, não tem o que fazer. Existe o registro de marca, as marcas são donas da marca. Não tem como a gente querer brigar com a Europa, com os Estados Unidos e até com o Brasil, porque isso é um direito das marcas. E aí eles vão ter os bots, os robôs, a inteligência artificial, que vai bloquear para tentar banir a falsificação. E só que brechó sofre porque, mesmo sendo original, o robô não sabe se é um produto falso ou não. Então, ele bloqueia. E aí, agora a gente tem a entrada do TikTok Shop, que eu estava em êxtase. Eu estava super feliz, ia fazer campanhas, ia levar os brechós para o TikTok, fazer, né, inúmeras ações para que os brechós crescessem lá. E aí, eu tive a notícia que, por enquanto, o TikTok não vai aceitar a venda de usados, oficialmente. Por quê? Porque nesse momento de lançamento do TikTok Shop, por enquanto, eles não vão aceitar. Eu acredito que vai mudar, né? Fica um pedido para o TikTok. Assim como a gente tem, por exemplo,
um grande marketplace, a Amazon, por exemplo. Na Amazon, hoje, você pode vender itens usados, mas roupa não. Então, as plataformas, elas têm algumas restrições. Grandes marketplaces aqui do Brasil, você também, eu posso vender esse microfone, eu posso vender meu celular usado, mas não posso vender roupa usada. Oportunidade para a Nath. Exatamente. Então, me pedem muito marketplace. É algo que eu sempre brinco que eu não vou fazer, porque eu já tenho parceiros que são marketplace. Então, eu criar o meu próprio, não vou, mas eu posso me unir a parceiros. Estamos em negociações. E, quem sabe aí, antes do que eu esperava, era um plano para daqui 5 anos, lançar uma rede social. Eu acho que eu vou ter que adiantar os planos. Que demais, E começar a lançar, talvez, esse ano. Que legal! Sim. E é algo para realmente ajudar. Complexo! Como que você está planejando essa operação? Olha, primeiro a parte de tecnologia, né, que não é a minha expertise. Então, eu já lancei a versão beta, que é o meu guia de brechós, que já está lá disponível. Hoje, o meu guia de brechós, ele é um site, um portal, um site. Mas a ideia é que a gente leve isso para uma experiência de aplicativo, né? Então, é basicamente migrar de um site para aplicativo e ter a parte de login para usuários. Hoje, quem, né, tem login e senha são só as donas de brechó. Mas a partir do momento que eu abrir essa aba para usuários, aí eu consigo ter uma rede social. Então, quem quiser comprar de brechó vai estar lá na rede, os brechós vão estar lá fazendo seus conteúdos, suas postagens, e aí pode ter a aba de TikTok Shop, assim, o Guru Shop para fazer a venda por ali. E a minha ideia de ser rede social é justamente para que eu não seja um marketplace que cobra taxas. Então, eu sendo uma rede social, eu sou mídia, eu não sou marketplace. Por isso que eu penso muito nessa questão de finanças mesmo, e que seja bom não só para minha empresa, seja bom para a dona de brechó na ponta e que seja bom para o cliente. Porque a gente acaba recebendo muitas reclamações, eu já trabalhei com grandes marketplaces, que a dona de brechó, ela fala, Nath, se eu for vender lá, eu não vou ter lucro, não vai sobrar nada. Então, eu as pensei, comissões são altas, né? Exatamente. E, por outro lado, eu também entendo, porque eu já trabalhei com grandes marketplaces, eu também entendo que eles precisam ter a taxa deles. Então, como equilibrar isso, como ser justo para todos os lados, eu acho que é o maior desafio para todo mundo. E eu pensei que eu sendo mídia, eu sendo rede social, vai ser algo muito mais equilibrado essa questão de comissão, porque não teria comissão, né? O que a gente tem, não por vai exemplo... cobrar sobre a venda. Exato. Você vai cobrar na divulgação, por exemplo. Exatamente, é o que eu já faço no guia de brechós. Então, os brechós, eles estão no meu guia, eles pagam uma mensalidade baixinha e conseguem ter ali um poder de divulgação. Então, por exemplo, no meu site hoje eu tenho mais de 30 brechós. Quando eu tiver 100 brechós, imagina o poder de 100 brechós pagando um pouquinho por mês. E a gente pegando esse pouquinho que se multiplica e investe em anúncio, investe em tráfego pago, investe em publicidade, a gente consegue, né, unir os pequenos, os micro brechós, porque a gente estava até falando, são mais de 100 mil brechós no país, só que desses 100 mil, 70% são micro. Ou microempreendedor ou microempresa, sem contar os informais. Então, a minha bandeira com a rede social, com o guia de brechós, é que a gente consiga unir os brechós micro com os grandes. Então, lá no meu site tem os micro brechós, tem os pequenos, tem os médios e tem os grandes. A diferença é que os pequenos começam ali com uma mensalidade bem baixinha e os grandes, como o brechó que eu trabalhei, que hoje é um apoiador, aí eles pagam publicidade. Então, é uma maneira dos grandes ajudarem os pequenos também. E todo mundo sai ganhando, né? Exatamente, porque aí a gente vira uma mídia, vira uma voz mesmo para esse segmento que até então não tinha um veículo ou um site especializado ali para colocar notícias do mercado, para colocar a parte de moda. Não existia um site, uma plataforma assim. Ô, Nath, e quando você começou o seu negócio, né? Quando você começou a empreender, foi ali meio pandemia, num mercado que está engatinhando ainda, se transformou muito, mas ainda está engatinhando. Qual que era o seu desafio, assim? O que você imaginava?
saiu do CLT, começou a empreender. Eu entendo que você se conectou com o seu propósito, isso dá muita força, né, pra gente continuar. Mas quais foram os desafios, assim? Nunca você falou, não, vou largar isso, não tá fazendo sentido. Ou, meu Deus, será que realmente isso aqui vai fazer sentido para esse mercado? Olha, realmente, ontem eu tive uma crise, né, de pensamentos. Quando eu comecei a empreender, a minha maior dificuldade era cobrar pelos meus serviços. Porque eu juro para você, na pandemia, 2020, ali nos 6 últimos meses do ano, eu falei com mais de 1.000 donas de brechó. Falei mesmo, de marcar reunião. Eu escutei, eu entendi, eu dei muito conteúdo de graça. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre, né, soube precificar produto físico, produto de moda. E quando chegou a vez de precificar os meus serviços, eu não sabia. Eu fiquei assim, peraí, mas eu posso cobrar para isso? O quanto eu vou cobrar? Quanto custa uma mentoria? Quanto custa um curso? Então, quando eu comecei a empreender, a minha maior dificuldade foi entender o meu valor, né? O meu valor ali monetário mesmo, de quanto cobrar, de quanto seria justo, de quanto o meu público consegue pagar. Então, essa foi uma das maiores dificuldades, essa parte de entender os produtos e serviços, né? Produtos digitais, no meu caso, os serviços que eu ia oferecer e a qual valor. E isso é algo que a gente está constantemente revendo, até para entender o que vale a pena ou não fazer, ter no portfólio, ou o que vale a pena cortar. Outra dificuldade que eu tive, na verdade, foi as pessoas quererem me oferecer outras oportunidades, no sentido de, eu cansei de ouvir que, Nath, mas por que você atende só brechó? Porque você poderia estar atuando no marketing de qualquer empresa, prestando consultoria de marketing para qualquer negócio. E é verdade. Mas quando eu decidi e fui objetiva e falei, não, eu vou focar no mercado de brechós, não é uma decisão fácil, porque eu realmente poderia ganhar muito mais ampliando o leque, mas realmente foi o que bateu no propósito. Eu falei, eu vou focar, eu vou nichar. Tanto que o nome da minha empresa, Guru de Brechó, já deixa escancarado isso. Eu só atendo brechós. Ai, Nath, mas você falou esses dias que atende uma cafeteria. Atendo porque é um colega, uma indicação. Mas, assim, eu acho que o mais difícil quando você empreende, muitas vezes, é dizer não para um dinheiro que poderia vir, né? E você falar não porque não está dentro do propósito. Ou atender uma marca, ou fazer publicidade, porque chega, né? Os convites chegam. Então, eu acho que o mais difícil é dizer não vou fazer publicidade para essa marca, porque não condiz com o mercado de brechós, não condiz com a minha audiência. A gente tem que se policiar para seguir no propósito, assim. Ô, Nath, e voltando, né, pros brechós, como se posicionar nisso, né? A gente falou que cresceu muito, que existem muitas oportunidades. Você apontou até algumas sugestões já. Mas quais são as oportunidades nessa área hoje, assim? Eu imagino que está havendo uma transformação cultural. Essa geração está vindo com uma outra mentalidade. A gente precisa, de fato, olhar mais para a sustentabilidade. A moda circular faz parte disso. Imagino que nos próximos 10 anos aí esse mercado ainda vai mudar muito. Quais são as oportunidades que você vê pela frente? Nossa, são diversas e, na minha visão, todas estão ligadas ao mercado digital. Então, hoje, se você quer abrir um brechó físico, eu apoio. Eu acho que a experiência de um brechó físico é diferente, é incrível. Você gerar um espaço que crie conexões, que faça eventos, que faça parcerias. É importante ter esse espaço físico, mas os brechós que vão se destacar são os brechós que conseguem dominar o mercado digital. Seja em termos de criação de conteúdo e usar o digital como, de fato, um canal de venda. Uma das coisas que eu vejo como futuro, né, do mercado de brechós são empresas como a minha, que vão atuar para atender os brechós. Então, hoje, eu tenho um ecossistema. Eu tenho a minha empresa e eu tenho parceiros que eu indico. Parceiros para a parte de logística, para a parte financeira, sistema de gestão, plataforma para loja online. Então, você ter startups ou empresas de tecnologia olhando para a necessidade desse mercado é algo que eu vejo forte. Até inteligência artificial. Então, já existem empresas internacionais, ainda não tem no Brasil, que fazem autenticação de produtos de luxo com inteligência artificial.
Tem empresas de inteligência artificial que já funcionam como buscadores. Então, eu gostei dessa jaqueta, eu jogo a foto da jaqueta, ele procura para mim. Eu não vou ter esse trabalho de procurar brechó por brechó. Isso já existe e é uma oportunidade. A oportunidade de brechó, na verdade, existe um termo em inglês que é Resale as a Service, que é a revenda como um serviço. Isso já está forte lá fora. Já tem um parceiro meu aqui que trabalha isso no Brasil. Como seria isso? Que é você oferecer um serviço de curadoria, fotografia e fotos. Isso a minha agência faz. Eu faço para os brechós. Mas você pode abrir uma empresa que faça isso para as marcas. Porque lembra que eu falei que as marcas sabem que elas produzem 40%, 50% a mais do que vão vender? Existem nos estoques das grandes marcas esse acervo parado. Então, a moda circular não é só brechó e não é só roupa usada. Então, existe esse gap no mercado de produtos que estão ali parados, que podem ser revendidos, e empresas, até algumas que são internacionais, brechós internacionais, que oferecem esse serviço. Bate na porta da marca, fala, dá aqui o seu estoque que eu vendo para você no brechó ou na plataforma, no site. E tem também uma oportunidade, né, para esse segmento mais voltado para o digital, que é realmente você pensar em ferramentas que ajudem o consumidor final do brechó, que ajudem a pessoa que quer vender, que foi isso que me inspirou a criar o Guia de Brechós. Porque as pessoas me perguntam, Nath, qual brechó eu posso vender minhas peças? Qual que paga à vista? Qual que é consignação? Não, mas eu quero comprar vestido de festa. Qual que eu vou? Mas eu quero um sapato de salto alto da marca tal. Então, por isso que eu criei o site, porque aí a pessoa consegue entrar e buscar. Eu vejo muita oportunidade no digital e os brechós que souberem surfar a onda do digital agora vão estar à frente. Então, tem os brechós que foram pioneiros, que antes da pandemia já trabalhavam digital. Eram poucos, dava para contar nos dedos. Da pandemia para cá, muitos se digitalizaram, mas ainda tem uma boa parcela que não digitalizou. E precisa digitalizar. Exatamente. Então, até agências de marketing que queiram, né, trabalhar nesse segmento, a gente precisa. Eu tenho uma agência, até onde eu sei, eu sou a única agência que atende brechós, a única agência de marketing que atende brechós. E nem se eu quiser, eu vou atender brechós todos os brechós do mundo, não vou. Então, é importante que tenha agências em outros lugares. É algo até para o futuro que eu estou pensando em estruturar. Hoje, a minha agência atende aqui, São Paulo, capital, e tem coisa que tem que ser presencial. E tirar foto, gravar vídeo, tem que ser presencial. Então, já estou pensando em ter pessoas ou agências parceiras que atendam os brechós para mim em outras cidades e estados. Então, a gente tem que pensar assim, um pouco fora da caixinha, né? E realmente expandir, porque a gente ainda fala de um mercado que é muito concentrado nas capitais, principalmente São Paulo. Então, existe um dado que o mercado de brechós, o último que eu tenho, é de 2022, que o mercado de brechós faturou 7 bilhões no Brasil, em 2022. Eu acredito que esse número tenha quase que dobrado. Não tenho dado oficial ainda, mas eu imagino que sim. E desses 7 bilhões... 3 bilhões foi só na cidade de São Paulo. Quase metade, quase. E assim, eu fiquei chocada, porque eu achei, deve ser no estado. Consultei ali, foi um dado da Associação Comercial de São Paulo. Falei, não, deve estar errado. Procurei e não, realmente foi só a cidade. Então, está muito concentrado aqui ainda. A gente precisa expandir. E é um desafio, né, Nath? Porque eu ia até perguntar, porque você falou que muita gente te pergunta onde vender ou onde comprar. Não deve ser fácil para o brechó conseguir se conectar com esse público que tem interesse ali em comprar essa peça já usada e tudo mais, e fazer esse garimpo, de certa forma, porque muitas vezes você precisa entrar ali e buscar mesmo o que vai fazer sentido para você. Então, não deve ser fácil fazer essa conexão entre o público, né, a marca, o brechó e o público. E, ao mesmo tempo, como fazer isso, né? Como chegar nesse? É no digital? É de outra forma? Sim. Eu tenho que fazer uma mudança cultural também desse público, de que ele não precisa comprar necessariamente novo, que eu tenho disponível aqui. É um trabalho de formiguinha ali para as marcas, né? Exatamente, é de formiguinha. E eu até brinco assim que, na minha visão, hoje o preconceito de comprar roupa usada, ele é muito menor
do que o de vender. As pessoas muitas vezes têm vergonha de vender para brechó. Tanto que é engraçado que muitas vezes em cidade pequena, eu atendo brechós, né, de todo o país, e em cidades pequenas as minhas alunas falam que é muito difícil conseguir as peças, porque a pessoa tem vergonha de vender. Olha. Porque se você compra, você é legal, você é descolado, você é fashion, você é sustentável, né? Quem compra em brechó. Agora, quem vende, as pessoas olham torto. Tá precisando de dinheiro. Olha, mas tá vendendo a roupa, gente, em vez de doar. Existe muito isso. E eu sempre falo, né, da separação. Tem a roupa que é para doar. Aham. Tem a parte que é para vender, é muito importante. Tem muitos brechós, inclusive, que doam peças, porque, querendo ou não, acaba encalhando um estoque. E aí, as pessoas, às vezes, têm essa vergonha. Ou de achar também que o produto que ela tem no guarda-roupa não vai valer. E eu falo, gente, não tem que ter vergonha, não tem que ter preconceito. Né? Tem espaço para tudo, para venda, para doação, para vender sozinho, para vender para brechó. Eu acho que a gente precisa realmente mudar essa cultura. E até uma questão de classes, né? De valor, de poder aquisitivo. Eu até sinto que, às vezes, a classe A, ela vai no carão, ela vende mesmo e não tem vergonha. E, às vezes, a gente que tem ali uma peça que não é tão de grife, que não é tão famosa, fica meio ali, ai, será? Será que eu vou vender? E eu falo, não, tem espaço porque tem vários tipos de brechó. É só você entender ali para onde você vai vender. E falando de geração... Isso eu vi fisicamente no brechó que eu trabalhei, a galera jovem levando a mãe, a tia, a avó. Então, tem uma questão, às vezes, cultural que envolve a questão de energia. Poxa, mas de quem será que foi essa roupa? Será que a pessoa morreu? Ainda existe um pouco disso que a gente tem que quebrar. E a melhor maneira de quebrar isso é oferecendo produtos de qualidade. Então, ser criterioso na curadoria, oferecer um preço ali justo, que seja justo para todos os lados. Para quem tem loja física, oferecer uma experiência de loja boutique, de loja que a pessoa entra e fala, uau, né? Não imaginei que era um brechó. E para quem está no digital, precisa trabalhar esse conteúdo. E trabalhar um conteúdo, isso aí eu falo por experiência, um conteúdo que seja interessante, que seja legal e que não seja ecochato, porque eu sou uma pessoa super ecochata, eu sou, mas eu já percebi que os brechós, quando usam a sustentabilidade ali para se comunicar ou para criar conteúdo, eles têm que trazer isso de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais didática, né? Porque realmente, no final das contas ali, o que vai fazer a pessoa comprar ou não na sua loja, seja brechó, seja qualquer loja, é a conexão que você gerou. E com o digital, tem muitas donas de brechó, inclusive, que elas começam ali empreendendo, vendendo as peças, abrindo brechó. E muitas das minhas alunas acabam virando, assim, a influenciadora da cidade. Porque ela começa a atingir um público que não quer só a roupa ali do brechó dela, mas quer saber o que ela gosta, o que ela consome de moda, de beleza. Então, unir ali o poder do digital com a influência, a criação de conteúdo, criar a comunidade da sua própria marca, do seu próprio brechó, eu acho que é o caminho mais seguro para você ter uma empresa que dure. Porque ser sustentável não é só ser ecologicamente correto, mas é ter uma empresa sustentável financeiramente, né? Ô, Nath, normalmente eu termino o papo pedindo uma dica para quem vai empreender, já está empreendendo e passando pelos desafios. E aí pode ser pensando na sua jornada como empreendedora, pode ser dando uma dica para quem tem um brechó. O que você falaria para essas pessoas? Olha, a minha dica é pensar fora da caixinha. Né? Seria muito fácil eu abrir um brechó, eu, né, fazer um trabalho que eu já tinha conhecimento. Então, é realmente você pensar fora da caixinha e fazer aquele exercício que eu falei do Ikigai. Ele é fundamental. É um exercício que é muito simples, mas, ao mesmo tempo, você vai ficar ali pensando por boas horas até entender o que você pode fazer. Esse exercício do Ikigai é uma boa dica. Eu também acho. Passa pelo autoconhecimento e ele é fundamental para começar a empreender e você conseguir enfrentar
desafios de diversas áreas que você vai ter aí na jornada, né? Nath, obrigada Eu que por agradeço. compartilhar seu conhecimento. Eu acho que tinha muito mais coisa pra gente falar aqui. De repente a gente pode combinar mais um papo no futuro, porque eu queria falar de tantas outras coisas também, da gestão, de ferramentas que a gente pode usar para os brechós que hoje já estão surgindo, né? Você falou que tem muito espaço para novidades, mas já existem algumas ferramentas. Acho que tem muita coisa para a gente falar aqui. De repente a gente combina mais um próximo papo. Obrigada, de verdade, por estar aqui compartilhando seu conhecimento. Eu que agradeço. É muito legal falar aqui da minha trajetória, mas mais do que isso, falar sobre esse segmento, sobre as mulheres que estão aí, que estão muitas vezes vendo esse podcast pensando, nossa, a Nath é isso, a Nath é aquilo. Eu sou só uma empreendedora e tem espaço para todo mundo, tem espaço para crescer. Esse segmento é maravilhoso, sou completamente apaixonada. Eu falei, eu vou rouca, tô rouca, mas vou porque eu quero levar a mensagem, a palavra dos brechós aí para o mundo. Muitas oportunidades, um mercado gigante crescendo aí pela frente, né, Nath? Isso aí. Pra quem me pergunta, né? Muita gente me pergunta isso. Qual a área, qual o setor e tal, não sei o quê. Eu acho que tem que passar pelo autoconhecimento, você tem que gostar do que você tá fazendo. Fazer esse exercício que a Nath falou aqui do Ikigai pode ser interessante. Mas tá aí um mercado que tá crescendo, que tá expandindo, que vai se transformar muito e que tá cheio de oportunidades. E muito obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Vou lembrar de novo, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa nos comentários se você gostou, o que mais você gostaria de saber. De repente, o que mais você quer saber aí sobre moda circular, sobre brechó e as oportunidades. E até o próximo episódio do Gente que Empreende.